Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o Guilherme Paulos, fundador da CVC e hoje titular da GJP Hotéis, uma rede com mais de 20 unidades já pelo Brasil e que esteve aqui em Belém participando do Pan Hotéis. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história do turismo brasileiro e reviver algumas coisas do passado também. É verdade, eu queria não só essa sua história, mas também a sua experiência, o seu feeling pelo turismo na região amazônica, o que é que falta? A gente fala tanto em região amazônica, mas a verdade verdadeira é que o turismo ainda não aconteceu por aqui. Mas antes disso, como foi seu início no turismo, Guilherme? Eu comecei minha carreira em 1971, né, na Casa Faro Turismo, trabalhando na área de emissão, né, de balcão mesmo de turismo, emitindo bilhetes, né, aéreos. Naquela época se vendia só bilhete aéreo, não se falava muito em pacotes turísticos. Tinha pacotes turísticos, mas era para a Europa. Era Abreu, era Polvani, aquelas grandes operadoras internacionais. Mas não se tinha, mesmo excursões pelo Brasil, não tinha. O turismo rodoviário começando a surgir nessa época. Né? Só no sul? Só no sul. De São Paulo para baixo? De São Paulo para baixo. E o Rio de Janeiro também, alguma coisinha, chegando até a Bahia, até Salvador. Depois, com o passar dos anos, isso foi crescendo. E você teve a experiência de organizar essas excursões? Exato. Em 72, eu acompanhei um grupo de turistas de navio, no navio Pasteiro, um navio pequeno, francês, que vinha fazendo toda da Europa, saía de Nantes, na França, descia a Espanha, Portugal, Brasil, Rio de Janeiro, Santos, Montevidéu, Buenos Aires, depois fazia o mesmo trajeto de volta. E nós montamos um grupo na Casa Faro e eu levei esse grupo de turistas para Buenos Aires, eram 32 pessoas, e lá estava viajando um deputado por Santo André, né, que ele tinha ganho a eleição e tinha ido com a esposa comemorar a viagem. Eu estava acompanhando esse grupo. E o Carlos, depois nos tornamos sócios, gostou muito da viagem, ficou encantado com a viagem. Né? Ele falou, vamos montar uma agência de turismo em Santo André e você vai vir trabalhar comigo. Eu agradeci na época, falei, olha, obrigado, né? Estou muito bem empregado aqui na Casa Faro, sou uma pessoa de confiança do Dr. Mário e não tenho essa missão. Claro, eu tenho um sonho de um dia poder montar a minha própria empresa de turismo. Passou mais um tempo, daí o Carlos me convidou para eu almoçar na casa dele, e lá em Santo André, eu não conhecia Santo André, daí ele mostrou Santo André e tal, o ABC, né? A região rica, que estava com um desenvolvimento muito forte, a indústria automobilística toda já instalada lá, que se instalaram na década de 60, a Volkswagen, General Motors, a Ford, correndo dinheiro, Mercedes-Benz, é uma região riquíssima. E eu me entusiasmei com a região. E o Carlos falou, vamos montar uma agência aqui e tal. E daí ele me convidou para ser sócio. Daí eu falei, só que eu não tenho dinheiro, né, para colocar, para montar uma agência. Ele falou, não, te convido para... Você paga com o seu trabalho. Eu fiquei pensando, analisando, conversei com meu pai, com a minha mãe. Na época, né, eu tinha 23 anos de idade. Eu falei, não, Carlos, não dá para mim e tal. Não sei o que. Não, mas vem, tal. Acabei aceitando. E montamos a CVC. Eu fiquei de 72 a 76. O que significa a CVC? Carlos Vicente Cerchiari, que era o nome do deputado, que, né, ficou meu sócio. Nós pensamos em vários nomes, Aladim Turismo. Né, e daí, como existia aquela sigla das 3 letras, né, existia a BUA, que era uma companhia aérea inglesa, tinha o ITA, que lá no ABC era a famosa faculdade, universidade. Você tinha a IBM. Né, Guilherme, antes ou depois de Soletur, Urbet Orbe? Foi nessa mesma época que estava surgindo o Soletur no Rio de Janeiro, a URB, já estavam operando, já tinham acho que uns 3 anos, 4 anos na minha frente. Né? Sim. Essa pequena agênciazinha se tornou uma grande operadora, hoje a maior operadora do Brasil. E hoje está entre as 3 maiores do mundo. Né? 3 maiores do mundo. Há 5 anos atrás, vou fazer agora 23 de dezembro, que eu vendi para um grupo americano que é a Fundo Americano. Mas eles estão saindo agora, né? Faz parte eles ficam do 5 anos, rodízio né? Natural. Eles já saíram com uma parte o ano passado. Quando nós abrimos o capital da empresa, eles já venderam uma parte das suas ações. Você pretende recomprá-la? Não, comprá-la não, mas a gente tem planos de ficar com o controle futuramente. Né?
Porque uma experiência de tanto tempo, não colocar em prática nesse momento, não é fácil. É verdade, eu sou o presidente do conselho da companhia, digo até que atuante, porque eu me dou muito bem com o CEO, com toda a diretoria composta, e me dou muito bem com a Carlyle também. Os americanos são, assim, vamos analisar, são excelentes sócios. A imprensa está especulando que eles entraram com a ação a R$6 e agora estaria em torno de 4, que eles vão perder dinheiro nessa saída? Não, eu acredito que não, que nós abrimos capital a 16, né? Hoje está 15,25, acho que é a cotação de hoje. Eu acredito que com os resultados agora do quarto trimestre, que foram excepcionais, né? As ações devem subir tranquilamente. Em nível de CVC, Copa do Mundo representou alguma coisa? Olha, foi um fracasso para todo o turismo. Digo, tanto para o receptivo... A nossa expectativa que estava errada ou ocorreu algum... É que esses grandes eventos, normalmente, para nós que somos um turismo mais exportativo do que receptivo, realmente a gente já até previa que a gente deveria ter alguma dificuldade. Como de fato tivemos mesmo, porque não foram uma época excelente de vendas no mês de junho. Em julho nós tivemos praticamente prejudicado todos os primeiros 15 dias de julho, porque era a final da Copa do Mundo. Para a hotelaria, na área de hotelaria, porque hoje eu tenho a GJP Hotéis, eu não vendi os hotéis na época para o grupo americano, eu preferi ficar com os hotéis. Esses hotéis já eram da CVC? Você separou ou fez uma outra empresa? Eu tinha 3 hotéis, né? E depois que eu vendi, claro, eu cresci na área hoteleira. Eu fiz mais 4 aquisições, ficamos com 7 hotéis próprios, e hoje temos 7 hotéis administrados. E nesse contexto todo de Copa do Mundo, os hotéis onde a gente tinha em Salvador, Rio de Janeiro, foram sensacionais. São Paulo, algumas datas que tinham jogos foram muito bons. Mas os demais hotéis também, realmente a gente amargou, não digo um prejuízo muito grande, mas a gente amargou, a gente tinha uma expectativa pelo menos de empate, e realmente foi muito negativo. Mas a gente tornou a recuperar. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro tão excepcionais, né? Vai ser um recorde histórico na CVC, os embarques em dezembro. Nós devemos embarcar 550 mil passageiros no mês de dezembro, um número recorde histórico na CVC. E o mês de janeiro, você vê como ficou represado, devemos atingir mais de 600 mil passageiros. E no tripé do turismo você teve uma experiência também em aviação aérea, não? Sim, nós tivemos a Webjet, que foi uma passagem em 8 anos, foi muito feliz também. Crescemos, quando eu adquiri a Webjet tinha 2 aviões, quando eu a vendi tinha 25 aviões, quer dizer, foi um crescimento em 8 anos extraordinário. E nós vendemos porque surgiu uma facilidade na época muito grande, houve um interesse da Gol e nós resolvemos. Bem, você é um grande vendedor, hoje com uma capilaridade no país todo, você tem muito fluxo, então a tendência é que a sua rede hoteleira cresça ainda muito mais rápido, que é naturalmente que você vai trabalhar prioritariamente com ela. E a sua rede hoteleira e o estado do Pará? A rede hoteleira vem em franca expansão, hoje nós estamos no projeto já com 20 hotéis, né? Operando hoje nós temos 14, estamos com 6 em obra que terminam agora no final do ano que vem, 2015, quer dizer, estamos em franco progresso. Belém do Pará, Belém, nós já estamos em negociação, diferente não como administração, como nós fizemos em Fortaleza. Em Fortaleza hoje nós temos um hotel que nós fazemos a representação de vendas. É quase uma nova formalidade na hotelaria brasileira. Você não assume o dia a dia do hotel, mas não, você representa, você passa a ser o vendedor do hotel. Exato, porque o expertise do dia a dia do hotel é do proprietário. Ele sabe onde tem as dificuldades, ele sabe todo, mas ele não tem o tempo para vender, ele não tem o mercado para vender na mão. E nós temos esse mercado, né? E hotelaria não é uma venda passiva, não é balcão ficar esperando alguém cair do céu. Antigamente era assim. Hoje foi no passado. Hoje há uma concorrência e há necessidade de você vender. É muito grande. Então, hoje, a venda pela internet é muito forte, os acordos com os grandes sites, com os grandes bookings, né? Decolar, a Booking.com, a TripAdvisor, e inúmeras que tem aí, que vendem, que representam a venda. Sem contar o próprio relacionamento com as operadoras. Esses anos meu todinho em turismo, quer dizer, eu aproveito todo esse expertise que eu tenho hoje para vender para os meus parceiros, então, para vender bons produtos. Então, e surgiu essa ideia, né, com o pessoal aqui de Belém, do Regente,
de nós implantarmos esse sistema com eles. Então e deu vocês certo. vão ser os representantes comerciais do Regente Belém e Paragominas. Paragominas. E me parece que vocês também estão chegando com a mesma proposta em Marabá. E Marabá também. Quer dizer, nós estamos invadindo o norte do país. Bem, Guilherme, com toda a sua experiência, o seu feeling no setor de tanto tempo, conhecendo o fluxo, conhecendo muito bem os mercados emissores, os principais destinos, não é à toa que você está em Gramado com o Hotel Serrano, que você está em Foz, que você está no Nordeste, não é? O que falta? A Amazônia está muito pesada. O que falta para a Amazônia acontecer como turismo? Porque ela é famosa. As pessoas têm uma curiosidade impressionante. Os programas de televisão que falam da Amazônia têm uma audiência incrível. Os livros, as revistas e assim por diante. O que falta para o turismo acontecer? Acho que a continuidade e também para o povo do Norte, ele falar com mais amor. Por exemplo, eu sei do amor que você tem, que o Tony tem, que o Adenauer tem, mas a gente precisa de mais Tonys, mais Adenauer e mais você. A população tem que... Primeiro comprar para depois vender. Seria isso? Exatamente. Assim, eu daria uma definição. Se a cidade é boa para onde você vive, também vai ser boa para quem vem visitar. Existe uma definição muito bacana de uma pessoa que, na época, era um líder metalúrgico, que depois se tornou até presidente do país, que foi o Lula. Eu participei de um debate com ele em São Bernardo do Campo, de turismo. E ele falou assim, olha, Guilherme, eu não entendo muito bem de turismo, eu não sei muito bem turismo. A única coisa que eu sei é que eu fui viajar com a minha mulher, com a CVC, e gostei muito da viagem. Mas, no meu sentido, o turismo, para a minha cidade aqui de São Bernardo do Campo, o que precisaria é o seguinte: quando eu recebo uma visita na minha casa, a minha mulher arruma o tapete de entrada da casa, põe um vasinho de flor na mesa, eu pego uma cachaça, eu pego um esquisinho lá para me servir, ela faz o arroz, o feijão, o frango, o macarrão. A gente procura atender da melhor forma possível essa pessoa que vem na minha casa para que ela possa voltar mais vezes. Bem, né? Mais vezes. Então, turismo, para mim, ele falou que essa definição que ele me deu, foi, Guilherme, turismo, para mim, é a arte de bem receber as pessoas. E é verdade. Né? O turismo é a arte de... Não que o paraense não receba bem, recebe bem, mas ele precisa transmitir mais isso e convidar mais as pessoas. Porque quem viaja... se eu falar para você, vamos viajar, você fala assim, não quero, é difícil. Você fala assim, para onde? É verdade. Pô, agora não posso ir. Pô, mas, Guilherme, na outra me avisa com antecedência que eu vou. Né? E é difícil o pessoal falar, não quero, não gosto de viajar. Não, então eu vou. Então o que está faltando é o convite. E, é claro, melhorar um pouco mais as infraestruturas. Né? O Tony me mostrou hoje o porto de embarque para a Ilha de Marajó. O terminal hidroviário. É um terminal maravilhoso, lindo, de primeiro mundo. Lojas, tem até o Finger lá. Finger para o embarque, os carrinhos para a mala e tal. Excelente. Tá? Mas os barcos que vão ainda são precários. Né? Tem que melhorar o nível, cada dia melhorar mais o nível de transporte para que as pessoas se sintam melhores. Porque se vem um turista de outro estado, ou mesmo um turista local daqui, ele vai num barco bom e volta no ruim, fica sempre a última impressão. Ruim. Né? O aspecto de infraestrutura, de recebimento das pessoas tem que sempre ser melhorado. Pô, nós temos o porto todo revitalizado, lindo, maravilhoso, excepcional, ótimo, perfeito, nota 10. Né? Temos o Teatro da Paz, que é fantástico. Né? Tem vários pontos turísticos muito maravilhosos. Alter do Chão, que é pertinho aqui de Santarém, não muito perto, mas é perto, que tem um potencial muito grande, que saiu até no The Guardian, lá, que é considerada a melhor praia de água doce do mundo. Né? Que não tem, igual aquela areia finíssima, branquinha. E nós não estamos sabendo vender, a verdade é essa. Exato, falta alguém que ame, venda com amor. E que a gente possa transmitir isso para as pessoas em São Paulo. Porque é muito fácil você vender Paris, porque Paris é lindo. Né? Tudo funciona, tudo é perfeito, tudo tem aeroportos, tem transporte, tem aquilo. A gente tem uma
montada. Guilherme, hoje a CVC ainda tem estrutura própria de transporte rodoviário, ônibus, assim? Não tem mais. Própria nós usamos muito terceirizado. Num passado recente, nós tínhamos aqui, semanalmente, na porta do nosso hotel, Soletube, Orbe, chegamos a ter até excursões da CVC, isso tudo sumiu, desapareceu. O que aconteceu? As pessoas não têm mais interesse de vir até aqui? Chegam só até Fortaleza e descem de novo? Olha, o que acontece como eu te falei, a própria infraestrutura das rodovias brasileiras também. A gente bate nesse ponto. Antigamente você tinha melhores rodovias. Você tinha o transporte aéreo muito mais facilitado. Você tinha aquele famoso voo do Padre da Varig, lembra que saía lá de Porto Alegre, São Paulo, ou Porto Alegre, Rio, Salvador, Recife, Recife, Fortaleza, São Luís, Belém, Manaus. Você tinha aquela rota do Enasa que fazia Belém e Manaus pelo Rio, aquele barco, né, fantástico. E quantos anos nós exploramos turisticamente isso que acabou. Foi se deteriorando até acabar. A vinda, você lembra quando veio a Novotel, você instalou a Novotel aqui, acho que a Hilton foi a primeira, depois a Novotel. Então, nós tivemos duas grandes marcas de bandeiras internacionais aqui. Porque está sabendo hoje na história da hotelaria aqui que o Intercontinental... Começou aqui. Começou da Panamérica. É verdade. Né? Começou então, aqui na época da guerra. Essas histórias que acabaram desaparecendo e que acabaram com o turismo rodoviário. O turismo rodoviário era uma sequência, porque esse ônibus da Urbe, da Soletura e da CVC eram todos ônibus rotativos. Eles rodavam o Brasil inteiro. E as pessoas saíam aqui, pegavam o avião e voltavam para a sua residência. Estamos vendo aí a indústria de cruzeiros. Você sabe que aqui no Norte nós já fomos incluídos no circuito do Caribe. Então nós temos muitos navios que fazem aqui o Caribe Sul e vêm por Belém, vai até Manaus e volta. Mas nenhum desses cruzeiros que estão baseados, por exemplo, em Santos, vem até aqui. Na época que nós tínhamos um navio, nós fretávamos muito navios, né? Nós somos os maiores fretadores de navio do mundo. A CVC ainda é? Não, hoje não. Hoje nós só revendemos os navios. Somos os maiores vendedores de navios aqui no Brasil hoje. Desses 12 navios, nós vamos transportar essa temporada mais de 180 mil pessoas em cruzeiros marítimos no Brasil, internamente. Tá? 180 mil. A temporada agora que se iniciou-se em novembro e termina agora em março, né? Depois após a Semana Santa. Nós tentávamos montar algum tipo de cruzeiro. Inclusive, eu queria ter um navio fazendo de Fortaleza a Manaus, né? Mas as autoridades portuárias brasileiras são muito lentas e não têm infraestrutura. Mas nem para mercadoria, mas nem para carga nós temos, muito menos para passageiro. Você não vê possibilidade, interesse de venda, por exemplo, no Rio Amazonas, em nível de cruzeiro? Tem, mas você precisa ter a infraestrutura. Claro, eu tenho que vir com a ideia, trazer a ideia, discutirmos e fazermos um trabalho forte com isso. Eu lembro que as primeiras discussões que a gente começou a operar para o Nordeste, eu fiz várias reuniões com a CTI do Nordeste, o presidente era o Dr. Paulo Gaudenzi, e a gente vendeu a ideia para todos os secretários de turismo, os secretários levaram para os seus governadores, para os seus prefeitos, e daí nós fizemos um trabalho para começar a trazer os cruzeiros marítimos para cada capital. Agora você já fincou bandeira aí, tá? Só como representante comercial, mas isso pelo menos é o início, né? É o começo. Embora a CVC seja toda espalhada já aqui, já